Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, estamos iniciando nesta terça-feira chuvosa de Porto Alegre o nosso Gourmets na TV. Vocês sabem, na RDC TV, canais 24, 524, nas plataformas sociais todas aí que vocês queiram acessar, né? E um programa hoje, quer dizer, em homenagem, não à nossa convidada, porque a nossa convidada é homenageada constante e referida aqui no programa. O que eu tenho contado de história de azeite gaúcho, inclusive, quando eu já aprendi, tem uma amiga que eu já aprendi, eu te conto essas histórias nos jantares, aí a Margarete, né? Daí eu esqueço, de vez em quando eu me esqueço do sobrenome dela, Nicolodi, eu digo, é italiano, não sei o quê, daí eu conto umas histórias dos nossos azeites aqui, porque ela é craque e é a nossa convidada de hoje. Aliás, é a segunda vez que a Margarete vem ao nosso programa, né? A primeira vez foi um sucesso de audiência, porque ela nos trouxe todo um conhecimento sobre a nossa, vamos dizer assim, produção dos nossos olivares, né? E que vem causando, a gente, seguidamente vem encontrando aí uma série de referências a respeito do desenvolvimento da cultura da oliva, aqui principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que hoje eu diria que, independente do aproveitamento do Pampa e da região da Campanha e da Fronteira com muita uva para efeito de produção de vinho, nós também entramos nessa vibe da oliva, porque antes eram os produtores... Impressionante, os nossos olivicultores eram muito poucos e modestos na sua extensão, né? Hoje nós temos, em função da qualidade desse azeite, não é isso? Exatamente. Da qualidade desse azeite, há um entusiasmo na atividade muito intensa, e nós aí que estamos envolvidos com gastronomia não podemos ficar infestos a este acontecimento. Nós estamos vivendo esse momento, não é? Essa é uma safra... Né, Margarete? Boa noite, né, querida? Boa noite, tudo bem? Que prazer estar aqui. Né? Muito obrigada pela oportunidade de retornar. Que bom, né? Mas para nós é um mesmo. prazer mesmo, né, Margarete? Conta para nós, tudo que eu estou falando em tese, porque muita lei, a gente lê, vai em algum lugar, aproveita, conhece as pessoas envolvidas, mas eu brinquei esses dias, mas eu realmente, quando estivesse aqui no programa, tu me deste como é que se chama? Copinho de degustação. Copinho de degustação. Eu conto a história aqui, vamos provar, eu faço a degustação sem entender quase nada, diga-se de passagem. Mas é um prazer de fazer a comparação, né? Fazer a comparação é inacreditável, né? Como a gente se surpreende, né? Conta para nós como é que está isso aí. A grande boa notícia, né, como já tem sido divulgado nos últimos 2-3 meses, é que nós temos uma safra excepcional no Rio Grande do Sul. Agora, últimas 2 semanas de colheita, e essa safra gerou produtos incríveis, assim. Então, nós temos cultivados principalmente aqui 3 variedades, que são a arbequina e a arbosana, que dão azeites mais suaves, e a coroneiki, que dá um azeite um pouco mais intenso, mais amargo, mais picante. Como é essa terceira? Coroneiki. Essa terceira, ela é uma variedade grega, e as outras 2, a arbequina e a arbosana, que dão esse azeite mais suave, que as pessoas estão mais habituadas por enquanto, elas são variedades espanholas. Né? A arlequina é muito comum, né? É comum, que eu quero dizer, é mais frequente de ser encontrada. Mais frequente. Porque na verdade esses pomares, eles são cultivados de arbequina e arbosana, com as 2 variedades juntas para facilitar a polinização cruzada da oliveira. Então é muito comum também ter esse blend dessas variedades suaves, que os produtores têm chamado de blend suave. Mas então nós temos aqui no Rio Grande do Sul agora já 4.500 hectares de área cultivada com oliveiras. Que evolução, né? Impressionante. Agora vem com essa boa 4.500 hectares de oliveira é bastante, não é? É muito. E com essa boa safra, aquelas pessoas que estavam em dúvida entre expandir a área de pomar também estão expandindo. Então vem por aí uma grande mudança. Ao mesmo tempo tem Minas Gerais com uma área de 1.800 hectares, São Paulo com 600 hectares, 200 hectares no Paraná, 150 em Santa Catarina. Então é crescente a produção, e a boa notícia é muito melhor consumir os nossos azeites do que um azeite importado, que muitas vezes vem... É de qualidade principalmente quando é da Europa. Tem as 2 situações, né? Tem a situação daquele azeite que realmente não tinha qualidade quando saiu de lá,
ok? E é um azeite virgem ou lampante, que não deve ser consumido, ou é um azeite extra virgem que se veio num container com alta temperatura, chegou aqui cheio de defeito, com ranço, com aquecimento, às vezes avinagrado. E aí não é mais aquele produto de alta qualidade que foi vendido para cá. Para os neófitos, só para encerrar, para os neófitos, essa questão do azeite, eu sempre tenho insistido, isso a gente já sabe, né? Mas tem que não vale a pena a gente deixar de repetir, né? A gente tem que repetir sempre. Sim. Ou seja, o azeite não é produto de guarda. Não, por favor, tem que insistir. Azeite é um produto de ser consumido jovem, muito jovem. O que tem no azeite? Explicamos depois. Pessoal, nós voltamos em seguida. Vamos fazer a degustação junto. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. Okay? Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, nós estamos voltando para o nosso segundo bloco, né? O nosso segundo bloco do Gourmet na TV de hoje, que é um programa muito agradável, porque nós estamos, eu vou repetir, mas é realmente muito agradável com a presença da Margarete Nicolodi aqui. Pena que tem tempo limitado, né? A gente não pode, mas a última vez que tu vieste, te lembra, pela outra vez que tu vieste, eu disse, olha aqui, ó, nós vamos ter que fazer outro programa. Pois é, né? Chegou o dia. Chegou o dia. De qualquer maneira, né, nós vamos fazer para acompanhar, para dar um clima no programa, vamos fazer um risotinho de bacalhau, coisa básica, tá? Enquanto nós vamos conversando a respeito, tá bem? Contando as novidades da olivicultura brasileira, então. Tá ótimo. Tu no primeiro bloco, tu nos falasse da qualidade da safra, eu falei num negócio que eu conheço muito mais por empirismo do que por experiência, que é a evolução dessa cultura maravilhosa. Eu vou te perguntar uma coisa, realmente, a temperatura, o time da oliva é o mesmo das frutas de verão, mais ou menos o mesmo da fruta é variado. As frutas de verão. Em termos de amadurecimento? Em termos de amadurecimento e colheita. Sim, vou te contar um pouco sobre a colheita então. Então vamos lá. Maravilha, só quero te contar uma novidade antes de falar sobre a colheita, é que esse azeite que eu trouxe para você cozinhar é um azeite gaúcho. É mesmo? Delicioso, como você me disse que ia fazer um bacalhau. Isso. O risoto de bacalhau, eu trouxe um azeite um pouco mais suave para você usar no teu programa hoje. Pena que os nossos telespectadores não vão sentir o perfume e não vão saborear conosco. Mas enfim, com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que nós temos excepcionais azeites nesse ano. Os nossos olivicultores já aprenderam muito a fazer esse produto, eles já estão treinados na extração, estão treinados na colheita. Isso faz com que a gente tenha um azeite com uma excepcional qualidade. É isso que nós vamos mostrar depois no próximo bloco, quando a gente fizer a degustação. Margarete, me conta qual é a uva, qual é a azeitona, a oliva dessa uva? A variedade, dessa da oliva. oliveira que deu origem à azeitona que foi usada para a extração desse azeite é a arbequina e a arbosana, que, como eu falei no bloco anterior, são duas variedades cultivadas aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Muito bem, mais fáceis de cultivar, certo. E elas precisam ser cultivadas próximas, porque a polinização delas é cruzada. Certo. E elas dão origem a esse azeite, que é um azeite um pouco mais suave, não tão amargo. Perfeito. E não tão picante. Perfeito. Mas ela tem um frutado, como ela foi recém-colhida, um frutado verde, intenso, delicioso. Sim. Daqui a pouquinho você vai perceber mesmo enquanto cozinha. Perfeito. O que aconteceu então nessa safra, no ano anterior e também no ano retrasado, nós tivemos uma safra com uma produção um pouco menor. E sim, agora na primavera do ano passado, quando aconteceu o florescimento, as condições foram boas. Então isso fez com que ele tivesse uma alta taxa de pegamento das flores e formação de frutos. A colheita iniciou na segunda semana de fevereiro e mesmo pensando em um estado, né, falando agora só um pouquinho do Rio Grande do Sul, mesmo falando desse estado, a gente tem variações de clima e de solo. Isso faz com que ela... Mesmo aqui, com que ela mature em diferentes tempos, né? Sim. Então nós temos colheita até essa semana, talvez mais uma semana ainda, e aí se encerra. Só que diferente da produção de grãos, o cultivo, a oliveira ou a colheita da azeitona acontece concomitantemente a colheita e a extração. Não é como uma soja que você
colhe, sim, armazena e depois vai vendendo e é sim, feita então a extração sim, e refinamento do óleo. Vai contando isso aí que é interessante. Então nós temos no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo inteiro onde se cultivam oliveiras, é muito claro que a extração do azeite deve acontecer no mesmo dia, quando é cultivado em condições quentes, como é no Rio Grande do Sul e no Brasil. Quando é cultivado em condições em que a colheita acontece sob temperatura menor, como acontece na Europa, por exemplo, na Itália, que é novembro, a gente já tem uma temperatura perto dos 15 a 20 graus, ela até pode até colher azeitona e esperar 24 horas para processar, mas nas nossas condições não. Então isso é um fator que gera uma maior qualidade no azeite, porque consegue ter menos degradação da fruta quando ela está exposta ao calor depois de colhida e consegue manter mais aromas, consegue ter mais intensidade de picante e amargo conforme for o equipamento de extração e a variedade. Logo, quando se compra um azeite novo, tu vai ter um azeite sem defeitos, vai ter um azeite com frutado intenso e conforme a variedade e o equipamento de extração, amargo e picante. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul mais de 20 empresas colocando azeites no mercado. É mesmo? É fantástico! No Brasil deve ter mais umas outras 20, então nós estamos próximo de 50 empresas comercializando o azeite no Brasil. O que era esse campo, o que era isso há 10 anos? Há 10 anos era um sonho. Era sonho de algumas pessoas que estavam adequando as práticas agrícolas para conseguir viabilizar o cultivo da oliveira. E aí começou, como eu já contei da outra vez, para quem não nos assistiu Pode ainda. repetir. Então, começou o cultivo, essa retomada do cultivo, ela aconteceu primeiro em Minas Gerais, ainda no final do século passado, e no Rio Grande do Sul ela recomeçou lá por 2005, 2006, com áreas muito pequenas, depois foi se intensificando, teve uma época de uma menor expansão de área em função das dificuldades do manejo da oliveira, porque ela é uma planta que no nosso ambiente cresce demais. Então a poda é uma prática muito importante para segurar o crescimento. Sabe que eu tenho umas duas mudas pequenas que eu ganhei, uma na banca 38 lá do Alex, que atende a banca 38 do mercado público, né? E ele me deu há uns 2 anos, um ano e meio, uma muda de oliveira. Né? E eu peguei uma outra muda também há 1 ano. Eu tenho um pátio em casa, um deck, eu tenho uns vasos grandes, eu coloquei. É impressionante o crescimento da oliveira. A muda está um negócio desse tamanho, ela é impressionante. Só que eu, como uma cientista, como uma engenheira agrônoma cientista do solo, né, vou dizer para você que, olha, cresce muito no nosso ambiente se o solo foi devidamente corrigido, né? Se foi calcareado e adubado. Porque ela não é uma planta adaptada a solos ácidos, como são os solos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas uma vez começado bem, como em qualquer cultivo, feito isso, então nós temos um super crescimento. E aí é muito importante, por exemplo, as práticas da poda, para que essas azeitonas, quando estão na maturação, então primeiro para que na floração o sol beneficie essa intensa floração. E que durante o amadurecimento todas as frutas sejam beneficiadas com a luz direta do sol. Interessante isso. E aí quando colhe a azeitona, né? Tu me perguntou para contar como é que era a colheita da azeitona, né? Como é que colhe essa azeitona, né? A azeitona colhe quando está preta. Eu estou fazendo aqui o nosso risoto, eu estou fazendo um risoto básico. Eu estou colocando um pouco do nosso azeite, coloquei a manteiga, vou colocar, em vez de cebola, vou colocar alho poró. Ótimo. Né? Vou poupar aqui o nosso amigo Beto, que não vai no pedaço, né? Vou poupar o Beto, vou botar um naquinho de alho para dar gosto. Né? E vamos lá, vamos ver essa história que eu queria ver. Vou te contar quando acontece a colheita, então, porque nesse aspecto da qualidade do azeite, que depois a gente vai comparar, é muito importante o ponto da colheita da azeitona. E muitas pessoas pensam que o ponto de colheita da azeitona é quando ela está violácea ou preta. Ou quando ela caiu no chão. Não é, ela passou do momento da colheita. Porque aí vai gerar azeites com defeitos. Eu já vi em filme, Margarete, aparelhos mexendo, como é que é essa vibradores de tronco ou vibradores de ramos. É assim mesmo? Sim, é isso mesmo. Tem um outro equipamento que chama derriçadeira, que é como se fosse um restelzinho que vibra e ajuda também na colheita para complementar o trabalho que faz o vibrador de tronco ou o vibrador de ramos. E tem ainda outros equipamentos para cultivos super intensivos, que daí é um assunto muito longo para a gente entrar aqui hoje, mas que não são adequados ao nosso ambiente. Mas a nossa experiência hoje já está usando toda essa tecnologia. Sim,
E é por isso que nós temos por isso que eu te disse, olha, eu vou lá no teu programa, mas eu não vou falar de marca de azeite. Claro. Porque nós temos tantos azeites bons e são um orgulho para nós, que não é justo falar de marca de azeite. O importante é falar das variedades, que o nosso consumidor se dê conta que existem diferenças no azeite derivadas da variedade, ou seja, temos variedades que dão azeites mais amargos e mais picantes, que têm muito mais polifenóis, que são aqueles desejados para o nosso organismo, né? Que nos fazem tanto bem. Faz bem, né? Mas, ao mesmo tempo, para as pessoas que não estão habituadas a consumir azeite, o mais interessante é que elas comecem consumindo esses azeites suaves. Sim. Então, por exemplo, da arbequina e da arbosana. Sim, e esse que tu está recomendando, esse que nós estamos usando hoje. Que nós estamos usando hoje, que é o mais comum, que eu quero dizer mais comum é o seguinte, é o mais produzido, é isso, né? Mais plantado, mais produzido. Que foi bastante cultivada inicialmente essas variedades no Rio Grande do Sul. Hoje se cultiva muito também essa Coroneite, que depois nós vamos degustar ali. Sim. Mas também variedades italianas, como por exemplo a Frantoio, ou outras variedades portuguesas, como por exemplo a Galega, que nós também vamos degustar hoje, que é uma variedade de duplo propósito, né? Que pode ser usada para azeitona de mesa ou para extração de azeite. Perfeito. Mas o que eu estava te dizendo sobre o ponto de colheita, retomando então, é que depende da mudança da cor da casca e da consistência da polpa. Então deve ser feita uma estimativa para entender qual é o momento da colheita, mas enquanto não se tem esse suporte da pesquisa definindo exatamente para cada variedade, muda a coloração, você pressiona ela um pouquinho e percebe que a consistência da polpa já está menos dura, né? A gente diz abaixo de 300 miligramas por milímetro quadrado de consistência, de dureza. Faz a colheita e processa imediatamente. No Rio Grande do Sul, tem sido adotado cada vez mais a prática de começar a colher de madrugada e terminar logo depois do almoço, enquanto as azeitonas estão frias ainda, para que não se perca a qualidade do azeite. Sim. Então, assim se consegue fazer a extração imediatamente, armazena ela 2 ou 3 horas enquanto não chega a vez de processar ela em ambientes refrigerados. Sim. Faz a extração, depois procede com a filtragem, porque daí o azeite tem uma durabilidade um pouco maior quando é um azeite filtrado do que quando não é filtrado. E por isso nós já temos várias marcas de produtos no mercado, porque não é uma soja que vai ser vendida no ano seguinte, né? Claro, não tem que armazenar, né? Ele é como a gente já falou antes, ele é um produto que tem que ser consumido logo. Logo, né? Tá certo. Por quê? Porque quanto dura o azeite, né? Quanto dura o azeite depende da embalagem dele. Então, embalagem transparente, recomendo não comprar. Embalagem de plástico não compra, não sou flexível nessa hora. Sim, não pode compra, também. A luz degrada o azeite. Embalagem transparente, além da luz, permite a passagem do oxigênio. E o outro aspecto importante é vidro escuro. Então, embalagem em vidro escuro, olhar a data de extração ou a data de envase. Quanto mais recente, melhor. Se é uma variedade que dá um azeite intenso, vou te explicar depois como é que a gente escolhe. Tá bem, então vamos encerrar esse bloco e as explicações da Margarete são maravilhosas, eu estou encantado, a gente se perde no horário até, nós voltamos em seguida. Eu estou fazendo risoto aqui, gente. Também. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, nós estamos voltando para o nosso terceiro bloco. Eu só vou dar uma rápida palhinha do que nós fizemos aqui, porque o programa é com a Margarete hoje, o negócio do azeite, nós estamos encantados que a nossa safra nós temos que aproveitar e projetar o nosso produto gaúcho aqui. Com muito orgulho. Olha, a Margarete fala do produto brasileiro, mas nós aqui nós estamos na frente, né? Nós estamos na frente porque estamos há mais tempo fazendo isso aí. Então, na verdade, nós começamos depois o pessoal de Minas Gerais, mas nós temos a maior área por enquanto. Bom, de qualquer maneira, eu estou fazendo um risotinho aqui básico com açafrão. Eu refoguei o bacalhau, que cortei ele antes, está dessalgado naturalmente, eu refoguei com um pouquinho de açafrão e o azeite que nós trouxemos aí, né? O azeite da arbequina e arbosana produzido no Rio Grande Amado. No Rio Grande, né? Bom, e depois nós estamos fazendo o risoto da forma mais tradicional possível, que eu refoguei alho poró, como eu disse para vocês, com o nosso azeite, um pouquinho de manteiga para dar o gosto, coloquei um vinho de boa cepa, boa qualidade que nós vamos beber
também agora para fazer um brinde com o nosso azeite, né? Estou fazendo o risoto, como já fizemos várias vezes com vários convidados aqui, com uma receita tradicional. Só que esse tem o próprio bacalhau com açafrão, né? E nós vamos colocando o caldo o caldo de legumes, que também eu fiz antecipadamente, né, para poder a gente estar nessa mistura. Que na verdade a Margarete hoje, que é a nossa, nós estamos aproveitando a Semana Santa, né? Então, como ela vinha fazer esse nosso programa com azeite, nós vamos utilizar vamos utilizar o nosso azeite, vamos fazer a degustação e vamos fazer alguma coisa que diz respeito à própria, vamos dizer assim, data que nós vivemos hoje, que é a Semana Santa. Sim. Vamos lá, Margarete, vamos continuar então com o nosso vibe hoje, é azeite. Parei no bloco anterior falando sobre como é que escolhe um azeite, né? Então eu falei sobre a embalagem, não embalagem transparente, não embalagem de plástico, nunca. Lata, se a lata é confeccionada inteira. Só te interromper, eu tô aqui me alvirtando hoje, porque eu sou canhoto e tô na direitinha, na destra aqui, né? Na destra aqui, mas como é? O risoto é um negócio meio italiano, a destra, eles dizem a destra e a surda, né? E a sinistra. E a sinistra, né? E a sinistra. Então, tu entende bem disso. Sim. Continua, Margarete. Bom, então, o outro fator é a escolha da variedade, que tipo de azeite você... Já que geralmente ainda nos nossos supermercados, nos nossos empórios, nós não podemos provar o azeite. Isso. É escolher pela variedade. Então, se eu já sou um consumidor mais habituado a degustar azeite, eu vou escolher um azeite, geralmente, mais amargo e mais intenso, porque são esses azeites que são mais ricos em polifenóis e isso significa uma evolução no paladar em termos de consumo. Mas, se eu sou um consumidor que eventualmente consumia um azeite comum produzido na Espanha ou produzido em Portugal, por exemplo, então eu devo escolher um azeite gaúcho ou brasileiro dessas variedades mais suaves, que são a arbequina e a arbosana. Quando se vai escolher... O arlequino e o... Arbequina e arbosana. Arbosana, arbequina. Arbequina, não é arbequino. Eu sempre digo arbequino, não sei, mania masculina essa aí, né? Mas tem uma outra oliva que é um nome parecido. Eu acho que o Randon que produzia, como é que é? Mas é essas variedades que ele tem por lá também. Arbequina. Então eu sempre achei que era arbequina. Essas variedades que tem por lá também. Esses dias eu recebi, inclusive... Tem o Frantoio, que é uma variedade italiana, mas eu voltar aqui e falar só sobre azeites italianos não dá, né? Então hoje eu escolhi um azeite português para nós fazermos a comparação. A nossa degustação. Vamos fazer a degustação agora? Vamos, deixa eu só terminar um assunto e aí nós vamos fazer a degustação. Nós vamos tomar um vinho antes ou depois? Depois, né? Depois, né? Não podemos estragar o nosso paladar para fazer a degustação. Então, o outro aspecto é escolher um azeite que tenha sido recém extraído. Sim. Então, azeite se consome jovem. Se é um azeite de variedades que tem o menor teor de polifenóis, como por exemplo a arbequina e a arbosana, ele deve ser consumido em 6 meses aproximadamente, porque tem uma durabilidade menor. Já uma Coroneik, uma Frantoio, uma Cobrançosa já pode ser consumida em até 1 ano. Não se deve priorizar a compra de azeites que tenham sido envasados em mais de 1 ano e sempre ter atenção em que continente foi produzido. E as embalagens trazem isso, né? Trazem essa informação, nem sempre trazem a informação que seria a mais verdadeira, que seria safra X. Por exemplo, nós temos que comprar a safra 2019. Agora, não safra 2018. E deixa eu te perguntar uma coisa, Margarete. Menos 2017, como tem por aí ainda. Eu sempre pergunto informação ao nosso espectador que realmente o azeite é uma coisa instigante, que não é do ramo, como a gente gosta, mas fica... Pô, eu sou da época em que eu tinha que... Na minha casa, uma família de libaneses sempre teve azeite, né? Sim. Então, a gente tentava explicar para as pessoas... Em restaurante em Porto Alegre não tinha azeite, era óleo, né? A gente não tem azeite. Ainda tem tanto restaurante bom com um azeite horroroso na mesa, que estraga o alimento. Quando é azeite, né? Pior de tudo. Eu quero dizer o seguinte, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, depois de aberto uma lata ou um vidro de azeite, que a gente sempre recomenda o vidro, né? Sim, o vidro de azeite. Quanto tempo ele tem antes de rançar? O contato com o ar oxida ele, então ele já começa a rançar a partir do momento que foi aberto. O ideal é que ele fique num lugar fresco, escuro e que seja consumido em no máximo 1 mês. Sim, perfeito. O fato é, se você é um consumidor, o fato é, se você é um consumidor habituado com consumir esses azeites que sobram lá da Europa, que vem para o Brasil com baixíssima qualidade ou que estragam no caminho em função da temperatura nos navios,
Quando você experimentar um azeite brasileiro, não vai ficar pensando que ele vai te durar um mês. Não vai durar um mês. Sim. Não vai ter esse tipo de problema, porque o consumo vai aumentar muito, porque a qualidade é muito superior. E é verdade, eu tenho consumido os nossos azeites aqui, tenho azeites espanhóis também, nós trazemos aqui, nós temos o Assum, que é nosso patrocinador, ele tem uma importação de azeites de média, de boa e de intensa qualidade. Né? O fato é que o nosso consumidor tem que aprender a escolher, né? E também essas pessoas que fazem as compras. Eu falo do Assum e dos azeites que tem lá, inclusive os nossos que tem lá, nos Assuns, porque o Antônio, o dono do Assum, é espanhol. Ele é da Andaluzia, que tem muito azeite lá. Sim, é uma região muito importante em termos de produção. Cidade dele agora, Antônio, me esqueci o nome da tua cidade, eles são cercados de olivares, sim, então a gente que prima, né? Então nós estamos fazendo um programa muito agradável, até para incentivar o nosso produto, né? Mas eu diria assim, de nossas gôndolas, ainda não temos produção para tanto, né? Mas nós temos. Mas tem muita produção aí, esse ano vai entrar uma grande quantidade de produto. E me diz uma mercado. coisa, Margarete, fora da parte técnica, com essa produção aumentando, a qualidade, claro, vai melhorar, mas ela eu te pergunto... A qualidade já é... muito semelhante ao que tem na Europa de boa qualidade. Sim. Por isso que eu trouxe aqui os azeites portugueses para comparar. Perguntando. E sempre os nossos produtores, os primeiros, vamos dizer, os pioneiros, né? A gente conversa com eles, eu tenho alguns que eu conheço e coisas que começaram como curiosidade, mesmo exatamente, como paixão muitas vezes, até como o pessoal da campanha começou muitas vezes, fora outros empreendimentos maiores, grande parte, por exemplo, começou a fazer o vinho com poucos hectares, tendo várias fazendas, né? Experimentando. E sempre os nossos produtores de azeite diziam que a gente tinha uma produção muito pequena ainda, né? Então os custos eram diferentes, não sei o quê. Sim. Com esse nosso aumento, quase 5 mil hectares, e diversificando o número de produtores, nós vamos ter um produto mais estável de preço, vai baratear? Como é que é isso? Vai sair mais caro ainda, não tem problema, mas só vamos entender como é que é. Vamos falar de preço, então. Vamos entender. Vamos falar só para entender. Nem todo azeite caro é bom. Nem todo azeite caro é bom, isso é importante. Todo azeite bom tem um preço maior. Por Sim. quê? Porque ele foi processado em poucas horas, porque as azeitonas eram saudáveis, isso não gerou defeito no azeite, porque ele é o azeite recém-extraído, não é o azeite de 3 anos atrás, que foi desovado no Brasil para limpar tanque dos produtores europeus. Sim. Então, é muito provável que o preço se mantenha mais ou menos esse, porque o custo de produção é muito alto. Porque a oliveira ela tem enfim, faz parte da genética dela, ela tem alternância de produção. Sim. Então, um ano ela produz um pouco mais, um ano ela produz um pouco menos. Então, não é que ela vai produzir todo ano a mesma quantidade. Esse custo tem que ser amortizado. Então, não significa que vai custar R$100, não vai custar R$100, mas esse preço tendencialmente próximo aos R$50, R$60 para meio litro é um preço normal. Um azeite europeu de excelente qualidade vai custar isso também ou mais? Sim. É mais ou menos esse valor. Nós estamos nós temos que fazer essa comparação porque nós temos. O fato é que agora, um tempo atrás, ainda se descobriu que o ibuprofeno, ele está presente na oleoproteína. A Maria da Graça Dutra está prestando atenção no que tu está dizendo, está dizendo assim, esse risoto está ficando bom, hein? Ainda bem, né? Ainda bem, porque depois nós vamos experimentar ele com azeite nosso, né? Sem dúvida, vamos colocar por cima aqui. Então, tem moléculas como o ibuprofeno dentro do azeite. Então, sim. Isso é um benefício incrível para a nossa saúde, além de outros tantos gerados pelos polifenóis. Sim. E a nossa degustação, Margarete? Pois é. Hein? Podemos começar? Claro. Tu te lembra como faz ainda? Olha, eu me lembro, claro, eu minto em casa. Vou recapitular então. Como é que faz? Primeiro eu vou te contar que eu trouxe um italiano que se chama Hugo Testa para fazer um curso na Fertisol na semana passada. O curso foi espetacular. Os alunos incríveis que tiveram um crescimento em termos de capacidade de reconhecer os defeitos e os predicados do azeite
Foi fantástico. Aqui degustamos 21 azeites. Meu Deus do céu. Saíram azeitados. 18 aroma e boca e 3 só aroma para eles reconhecerem qual era o ponto de partida antes da avaliação. Margarete, nós estamos tão pouco tempo nesse bloco, será que dá tempo para fazer uma degustação pelo menos? Sim, esse é o azeite português português da variedade galega. Ele já está aquecido, você destampa e sente o aroma. Azeite extraído há 4 meses. Mas ele é bom. Claro que ele é bom. Só trouxe azeite bom hoje, né? Chega dessa história. Ninguém mais quer saber do passado, né? Isso já morreu. Ai, meu Deus. Então ele é bom, põe na boca, distribui sobre a língua e aspira. A mesma coisa, né? Mesma coisa. Bom. Muito bom. Muito bom. Azeite da variedade galega, bem conhecido no mundo. Agora... Sim. Nós temos tempo ainda, Beto? Certo era consumir uma maçãzinha verde, nós não temos aqui, né? Então nós vamos fazer assim. Esse aqui é um azeite gaúcho. Sim. Da variedade Coroneiki. Vamos fazer isso aqui e depois deixamos o outro para depois, né? Super rápido. Tá, certo. Da variedade Coroneiki. Então, esse azeite novo produzido no Rio Grande, tchê. Uma delícia. Aquecido como deve ser, no copinho certo. Põe na boca que tu vai ver que show. Nem parece. Aspira. Ai, eu me esqueci de aspirar, mas tá bom demais, tia. Uma delícia. Amargo, picante, intensamente frutado, um espetáculo. Esse risoto aqui vai entrar depois. Por isso eu digo para você sem medo de errar, sem dúvida. Espetaculares os nossos produtos. Daqui a frente tem um rascância aqui. Não pessoal, é rascância, é picância, te lembra, homem do céu? É piscância, não é rascância. Pessoal, nós estamos encerrando esse bloco, eu estou emocionado aqui. Com picância. Nós voltamos em seguida. Tem uma picância maravilhosa aqui. Agradabilíssima. Agradabilíssima. Rascante é quando é ruim. Bárbara, perfume, hein? Sim. Então, azeite novo. Azeite novo. Vamos lá, nós precisamos de intervalo, voltamos em seguida, aquelas coisas todas. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, nós estamos voltando aqui com o nosso Gourmet na TV. Infelizmente, o nosso último bloco mostra aqui um pouquinho, Chico, o nosso risoto que está praticamente pronto. Olha que beleza, que ele está bonito. Nós provamos, em mais 2 minutos ele vai estar pronto. Né? Vamos fechar e vamos... Onde é que está a tampa também? Tem que encontrar a tampa, não tem problema, a gente encontra. E vamos tocar adiante do nosso programa com a Margarete aqui, que está maravilhoso o programa do nosso azeite gaúcho para toda a gaúchada. Né? Todo o Brasil. Para todo o Brasil. Verdade, tem uma grande já, muitas marcas já estão vendendo no estado de São Paulo, estão vendendo em Brasília, vendendo em outros estados. São Paulo é um carro-chefe, né, das compras, porque eles têm muito bom gosto e os preços deles, os níveis são diferentes, né? E hábito de consumo, eu diria. Hábito de consumo. É verdade. Mas então, é verdade. Voltando ao nosso azeite Coroneiki, mais amargo e mais picante, com frutado verde intenso, porque ele é jovem. Então, quer dar um presente de Páscoa? Quer dar um presente bom de Páscoa para uma pessoa? Vai lá, compra um azeite gaúcho, safra 2019. Eu vou fazer isso, vou lá. E leva de presente. Um presente espetacular. Perfeito. Vamos provar o azeite da Bequine Herbosana, que foi usado para cozinhar. Que foi usado para cozinhar, que está com gosto todo especial aqui no nosso... Então, o que nós temos aqui são os equipamentos adequados, né, para fazer a avaliação sensorial dos azeites. Sim. Aqui nós temos uma ficha de avaliação, os produtos... Depois dá uma explicação sobre esses cursos, essas coisas são muito interessantes, tem muito público, né? Tem gente que está... Na verdade, precisa fazer com que as pessoas descubram o endereço para fazer o curso, né? Até de vez em quando pode mandar, dar uma telefonada para nós, a gente dá uma divulgação que é bom e importante. Pois esse com o Hugo foi excepcional. Só que nós temos que dar conhecimento para as pessoas, porque tem o seguinte, não é, muitas vezes dizem assim, não pode, porque é comercial, não é. Aqui é um programa de gastronomia, nós precisamos ter a coisa boa, nós precisamos ter a facilidade. Tanto que a escolha que eu fiz quando criei a Fertisol o meu produto é transferência de conhecimento, sem marca, sem patrocinador. É o conhecimento, meu produto, é fazer com que o meu cliente saiba escolher, saiba preparar o solo, saiba podar, saiba extrair azeite, saiba comprar azeite. Sem dúvida. Então, conhecimento, esse é o produto da moda. Perfeito, Margarete. E vindo de uma doutora não podia ser diferente, né? Margarete, vamos lá. Rapidinho, não perde o aroma. Bom.
Tudo, tá todos, olha aqui, ó. Não sei qual é o melhor. Agora tu já tá ficando altamente suspeito, mas tá uma delícia. Vocês não estão sentindo em casa, está espetacular. Distribui na boca, põe em cima da língua e aspira. Ele muda completamente. Sim. Ai, olha aqui, olha. Harmônico. O céu da boca, olha o céu da boca. Harmônico, delicioso. Gente, é uma coisa inacreditável. Você tem que fazer esses cursos de azeite. Em casa, né? O que a gente indica é brincar. Brincar, se divertir, experimentar azeites diferentes. Essa picância dele que fica ele é diferente do outro. Esse é muito mais suave. Muito mais suave. Muito mais suave. Por isso que a gente usou nesse prato. Mas que coisa mais boa, suave. né, Bárbara? Todavia, se a gente tivesse tempo aqui para falar sobre os outros aromas que os azeites têm, por exemplo, aroma de tomate verde ou tomate maduro, maçã verde, maçã madura, frutas tropicais, grama recém-cortada, que é o aroma que esse aqui tem, alcachofra, amêndoas verdes. É um mundo inteiro para ser explorado, assim como é o mundo do vinho, para ser explorado e para ser conhecido, sem dúvida, sem dúvida. Só que diferentemente do vinho, enquanto esse é um alimento, ele faz parte do prato e somos nós que decidimos se nós queremos fazer uma combinação, uma harmonização de um azeite mais intenso com um determinado alimento ou mais suave. O vinho é um outro passo, porque ele não está no nosso prato. E esse muda totalmente o sabor do nosso alimento. Perfeito. Porque, Margarete, eu estou preocupado agora com o problema do nosso tempo. Tá? Como o programa foi muito interessante, o risoto está pronto. Eu vou botar um pouquinho de manteiga para ele dar uma, vamos dizer assim, uma cremosidade, para dar uma cremosidade nele, tá? E a gente vai desligar o fogo, vai dar uma última mexida, desligar o fogo, tá? Enquanto isso, tu vai dar uma explicação para nós com esses cursos que tem por aí, que é importante a gente saber que a gente não tem essa informação, tá? Bom, então o que nós temos são vários cursos sendo promovidos no Brasil para que se faça formação. Perfeito. Formação de quem produz. Sim. Do olivicultor. Com licença, vou fechar aqui. Formação das pessoas que vendem, ou seja, de quem põe o produto no mercado e de quem distribui o produto no mercado, mas também daquele que trabalha lá no empório e está atendendo o cliente. Sim. E principalmente formação do consumidor. Certo. Porque o consumidor tem na mente essa crença, vamos falar em crença? Sim. Tem na mente essa crença que qualquer coisa que vem do exterior é melhor que a nossa. E não é muita verdade. Nós estamos demonstrando como você disse em italiano, uma porca miséria, né? Nós estamos demonstrando nós estamos demonstrando, por exemplo. Experimente um produto local, faça comparação com qualquer produto. É impressionante, eu fiquei impressionado da Itália, hoje. Já tinha impressionado, já conheci. Da Espanha ou de Portugal. Sim. Ou mesmo o Uruguai tem produtos excelentes, o Chile tem produtos excelentes. Comparem com esses. Vocês vão ver o quanto é bom o nosso produto. Não devemos nada, né? Nada, não perdemos em nada. Só que tem que ser consumido rápido. Nós tendo o produto disponível, que era o nosso grande sonho, né? Sim. Ter um azeite novo na prateleira de livre acesso, que eu não preciso viajar para o exterior. Tá certo. Vou ali, compro e consumo rápido. Bom, ano que vem, compro outro azeite, né? Primeiro, a Maria de Lourdes está dizendo assim, não sou acostumada a colar azeite no tempero da salada. Foi uma viagem, provei e agora não abro mão de seu uso, pois é muito bom. Mas coloque só na hora que você vai consumir para não perder os aromas, Maria. Só na hora que vai consumir. Olha, uma saúde é o nosso arroz. É o nosso azeite, é o nosso arroz e o nosso azeite. E os nossos olivicultores que estão produzindo esses excelentes produtos, colocando no mercado para a nossa saúde. Nós estamos falando de duas coisas que nós produzimos. Para saúde e prazer, né? Nós estamos falando de duas coisas hoje, né? Que são muito caras até para a tua etnia. É o risoto, que nós temos arroz hoje de excepcional qualidade para o mundo todo, e do azeite, o vinho que nós estamos tomando, que é nosso, e do azeite, né, que nós estamos produzindo com excelência, né? E colocando no mercado com muito orgulho. Viva! Ai, coisa boa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que dar o trabalho, né, de fazer a Margarete que trouxe os azeites para nós. Ela vai ter que dar uma provada no nosso risoto. Mas com prazer, eu vou experimentar. Imagina um risoto desses feito com um azeite nosso extraído há um mês. Exatamente. Com licença, Margarete. Aqui. Lembrando então, presente de Páscoa, azeite brasileiro, safra 2019, você não vai errar. Com licença. Experimente, compra com diferentes variedades, brinca em casa com pãozinho, se você ainda não tem coragem de degustar o azeite sem pão.
vai com pãozinho, ou põe no forno, dá uma aquecidinha que vai liberar os aromas, que eu vou... são fantásticos. Sim. Com licença. Como se diz em italiano, prego. Prego. Farto, por favor, né? Sem dúvida. Não é um filetinho de óleo, é um super filete de óleo. Isso mesmo. Isso é saúde. Eu é o melhor ácido graxo que tem para ser consumido. Eu tô feliz. Tem que ser azeite extra virgem, não por favor. azeite Margarete, virgem. por muito favor. Menos lampante. Lampante faz mal à saúde. É muito menos lampante. Deixa a Margarete provar ali para efeito de eu... Vou deixar o prato depois aqui. Pode provar, Margarete, que a televisão tá em ti. Se tiver ruim, tu critica o chefe. Eu não posso falar agora. Eu agora tenho outro compromisso. Tá uma delícia. Uma delícia. Posso continuar provando? Pode continuar. Agora o discurso eu vou terminou terminar sobre azeites, né? Porque agora o azeite está no prato. Está no prato agora. O lugar do azeite é vir por prato. É verdade. Não é permanecer na gôndola do supermercado oxidando. Muito bom o nosso programa de hoje. Né? Uma delícia. Vocês não imaginam. A nossa Semana Santa está sendo rigorosamente bem. Com esse nosso azeite de arbequina herbosana produzido no Rio Grande Amado. Põe aqui. Fantástico. Perfeito. Margarete, mais uma vez eu quero te agradecer muito. Obrigada, a tua presença aqui no programa. Nós vamos fazer nós vamos fazer ainda outros programas para poder divulgar o nosso azeite, porque merece o esforço. Os cursos. Nós estamos... Se tiver interesse em fazer cursos sobre azeites ou assuntos relacionados à olivicultura, entra no site da Fertisol, ou procura por Margarete Nicolodi no Facebook. É isso aí, gente. Com esse recado da Margarete, eu desejo para vocês uma boa noite. Muito obrigado por esse programa agradabilíssimo boa que ela nos Páscoa com azeite gaúcho. Que ela nos proporcionou uma boa safra com presentes e gosto de azeite gaúcho. E aroma de frutado de azeitona recém-colhida. Maravilha, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade.